Bom, vamos lá. Estudo representacionais e representologia, semelhanças e diferenças, tá? Bom, vamos começar então para apresentar as referências, tá? Vamos lá. A gente tem aqui alguns livros, tá? Que eu tô trabalhando, tá? Esse primeiro foi o Representologia, Fundamentos das Representações. Esse está disponível e vocês conseguem acessar ele pelo academia.edu, tá bom? Eu consigo passar para vocês o link e depois na apresentação eu posso botar um link de tudo. E esse é é o livro base da ciência, tá? Da ciência representologia. Eu sei que é um pouco difícil de entender que a gente está falando de uma ciência, né? É uma ciência, representologia, a gente está muito acostumado a absorver teorias e ciências de outros autores, de outros continentes especificamente. Então fica um pouco chocante de falar que essa é uma ciência, mas é uma ciência porque ela tem um objeto e uma metodologia própria, tá? E eu vou apresentar para vocês. Esse livro é o primeiro que teve, tá? O de representologia. Eu vou apresentar outros que estão sendo escritos também, tá? Esse compêndio das filosofias da representologia e da representação já foi escrito, tá? Ele já foi escrito, tá? Numa editora e vocês vão ter acesso a ele no futuro próximo, tá? Teoria e epistemologia da representologia está sendo escrito, tá quase no fim. Ele tá sendo... Não, ele não tá quase no fim, não. Ele tá mais ou menos no meio. E eu estou escrevendo ele. Agora, o Manual de Técnicas e Métodos em Representologia está pronto, praticamente pronto. Só que eu estou aparando as arestas ainda, né? Eu acho importante ter vários livros sobre a ciência para ir embasando, né? Ir trazendo elementos que permitam que as pessoas se aproximem da ciência com mais base, com mais autores, né? Então eu acho muito importante apresentar todos esses livros. Eles são base, né? Alguns não foram escritos ainda, outros estão sendo escritos. Então eu vou apresentar para vocês o que foi dito mais ou menos nesses dois primeiros, tá? Porque é o que tem mais estabelecido e mais estabilizado. Vocês vão ver depois que tem uma biblioteca com bastante artigos de representologia, tem bastante artigo. Mas é importante esses livros que eles sistematizam tudo, tá? Bom, vamos lá, começar definindo, tá? Estudos representacionais. São investigações produzidas pelas mais diversas disciplinas, tá? E que utilizam a representação como uma ferramenta teórica e analítica para abordar objetos, tá? Psicologia, ela estuda, tem ramos da psicologia, né? Uma delas é a psicologia social. A psicologia social, um dos ramos é a teoria das representações sociais do Sérgio Moscovici, né? Sociologia, por exemplo, a gente tem a sociologia do conhecimento. Então a gente tem ali a teoria, o conceito de representações coletivas do Emile Durkheim, por exemplo, tá? Filosofia, a gente tem o Schopenhauer com o mundo da representação e vontade de representação, tá? Na computação também temos representações, enfim. Muitas ciências utilizam a representação para alimentar e gerar dados, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é que essas ciências não existiam antes da representologia, e nem que elas se denominem estudos representacionais, elas não se denominam. Quem denomina é a representologia, porque a representologia, ela observa essas ciências como a psicologia social, a sociologia, a filosofia, utilizando a representação como uma ferramenta, e a partir disso elas denominam ela como estudos representacionais. Porque a gente vai ver mais adiante que elas não estão focadas na representação. Elas utilizam a representação como uma ferramenta para chegar nos seus objetos. Então, o Moscovici, quando criou a teoria das representações sociais, ele estava querendo fazer uma discussão de psicologia social, certo? Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Estudos representacionais, então, são todas as ciências e disciplinas que utilizam um tipo de representação para pensar os dados da sua disciplina, tá? E a representologia? Bom, numa definição estreita, assim, rápida, é a ciência que se responsabiliza por estudar as representações como objetos em si mesmas, investigando a sua constituição e o seu comportamento. Bom, isso fica a dizer que é uma revolução copernicana. Se no primeiro momento quem era o foco eram as disciplinas, nesse segundo momento a gente vai ter que a representação ela sai de ser um meio para ser um fim, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa ciência ela vai aparecer e ela vai focar na representação em si mesma.
E a partir disso vai se gerar uma metodologia para encontrar e definir o que é essa representação, tá? E vamos ver mais para frente que ela estuda o comportamento e a composição dessa representação, tá? Eu estudo como ela eu estudo como os elementos internos dela e o comportamento de como ela vai para lá, vai para cá, como ela interage, como elementos para se pensar o que é a representação, tá? São partes desse grande quebra-cabeça que é a representação. Inclusive, eu fiz uma frase uma vez que diz, né, que a representologia é como montar um quebra-cabeça sem ter a caixa. Então, eu não tenho a caixa ali, a caixinha que tem a foto do quebra-cabeça, eu não tenho. E pode ser que eu acabe descobrindo que nem existiria uma foto para aquela caixa. Então, é uma metáfora para dizer isso, né? A representação, eu quero descobrir o que é a representação, é a minha discussão de fundo. Então, a minha discussão teórica é o que é representação? Esse fenômeno representação, o que é? Vamos lá, então, compactando tudo que eu discuti aqui, tá? Estudos representacionais, então, eles são compostos por múltiplas ciências, e a representologia é uma ciência só. Enfoque na representação é uma ferramenta, né? Estudos representacionais utilizam como ferramenta, como conceito de representação coletiva, como a teoria das representações sociais, e objeto de estudo também, tá? A representologia encara a representação como um objeto de estudo. Bom, duração, então. Os estudos representacionais são as ciências, né? Então, vai pegar filosofia, vai pegar psicologia, vai pegar história, inclusive outras ciências que também têm representações. Então, vai ter essa antiguidade muito maior, né? A gente vai pegar a história desde os gregos, a filosofia desde os gregos, enquanto a representologia, que o livro que eu lancei foi em 2024. Então, é claro que tem coisas escritas antes, eu já tinha trabalhado com representação, ainda não pela representologia, mas eu vinha trabalhando, então tinha uma proto-representologia ali na minha obra, mas a princípio ela é recente, enquanto a duração é outra antiguidade. Vamos lá. Princípios da representologia, tá? O histórico, então. Tudo começou um pouco com... vamos começar, então, pelo começo, tá? Então, a gente tem uma fase que a gente estuda, né? Eu estudei muito profundamente o Durkheim e o Sérgio Moscovici, né? Eu fiz uma disciplina de psicologia social, conheci o Moscovici, Durkheim eu já conhecia, né? E quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu formulei o conceito de representações sociais morais, uma mescla entre o Durkheim e o Moscovici. São as representações que respondem justamente a demandas morais em específico, tá? Então, disso, pessoal, aí depois que eu acabei a dissertação, a tese e tudo, aconteceu que eu comecei a ficar mais livre para escrever, né? Daí eu comecei a escrever e acabei desenvolvendo a teoria dos contextos representativos. Porque a teoria das representações sociais, eu identifiquei que elas, talvez alguém me contradiga aqui durante o seminário, né, que seja um especialista maior do que eu, mas ela me parece que ela explica muito bem como a representação explica o grupo, como as pessoas compartilham essa representação e então se tornam grupos, tá? Explica muito bem isso. Mas eu queria entender como as representações, além de estar dentro da cabeça do indivíduo, da mente do indivíduo, elas também se espalhavam pelos ambientes, né? Então, a teoria dos contextos representativos, elas expressam isso. A colisão, a transformação, que as representações estão além da mente individual, né? Então, e eu não digo que é um defeito da psicologia social, né? Porque o foco é no indivíduo, né? Não tá errado. É só uma questão de complementação, um ajuda o outro, né? Aí, por fim, eu fui ficando tão livre de fazendo minhas pesquisas, eu cheguei a publicar eu tô mais ou menos com uns 87 artigos, mais ou menos, que eu fui escrevendo livremente. Não pensei que eu só ficava escrevendo, tá? Eu também estava trabalhando, estudando, fazendo minhas coisas, tá? Mas é uma coisa que eu gosto muito de escrever, é quase um hobby. Eu gosto de escrever, eu vou escrevendo, e tô sempre escrevendo, ou pensando no que eu vou escrever, então sempre. E daí, o que aconteceu? Acabei me dando conta que, além do movimento, as representações também poderiam ser um objeto. Porque eu comecei a estudar muito os objetos.
A minha tese, ela tinha o foco na evasão, né? Só que começou a não caber mais, a minha vontade de fazer pesquisa começou a não caber mais no objeto de evasão. Então eu não conseguiria fazer aquele salame de 1 milhão de artigos num assunto só, eu não conseguiria, infelizmente. Quem consegue eu acho bom, porque aprofunda, né? É bom, eu não consigo. Então eu acabei focando em tantos objetos que a ciência o objeto da representação começou a aparecer por si só. Eu comecei a refletir muito sobre a representação por conta dos objetos diferentes que eu estava estudando, né? Então eu tenho pesquisa na saúde, tenho pesquisa em história, mas também tenho pesquisa ali em literatura, também em comunicação. Tudo isso aí foi fruto do meu negócio de escrever, né? E por causa disso eu comecei a pensar as representações em si mesmas. Então eu comecei a pensar uma ciência, né? Porque eu acho que a gente tem que, se vai chegando na gente um pensamento, a gente pode tentar executar, né? Pode não dar certo, pode dar errado, mas pelo menos tentar. E eu acabei criando a ciência com esse nome de represontologia, tá? O mais esperado seria representologia, né? Porque é representação, não é representação. Mas eu preferi escolher represontologia por 2 motivos, tá? Primeiro, porque eu queria expressar o intento da ciência no nome. Então, esse é o motivo mais nobre, entre aspas, né? Que representação, né? Onto, remetendo à ontologia, tá? Não é que é ontologia, não quero buscar o princípio do ser, tá? Mas eu quero entender a ontologia da representação. Quero entender o que é a representação, tá? O que é além dessa expressão. Então, represontologia. E o motivo menos nobre é porque já tinha uma revista chamada Representology, em inglês, que estuda representatividade, tá? Então eu não quis também copiar o nome dos caras, mas acabou que deu certinho de calhar com o nome, o significado que eu queria dar. Não é uma ontologia grega nem nada, mas é só uma referência, né? Representologia. Então, o que eu concluí, né, a minha grande conclusão, o meu grande argumento naquele livro, é que até o momento a representação tem sido utilizada enquanto ferramenta, né? Eu falei para vocês, por esses estudos. E a gente vai tomá-la como objeto a partir de agora. Vamos estudar o que é a representação, tá? O que é ela, se focar para dentro dela. No livro, a gente vai ver o seguinte, ó, que eu faço um capítulo inteiro para falar das teorias, né, desses estudos da representação, tá? Então a gente tem ali uma concepção realista da representação, que é a concepção mais grego-medieval, né? Que a representação é a verdade, e o Foucault e o... Esqueci o nome do autor bem agora, me deu um branco bem agora. Aquele autor jamaicano, muito, muito bom aquele autor, só que eu esqueci o nome dele, que fala de estudos culturais, né, de moderno. Bom, vocês vão saber, vocês vão encontrar aí fácil. Depois eu procuro, vai vir quando eu não estiver falando. Eles criticam essa noção de representação como espelho, tá? Da relativista, então, essa noção, ela diz que existem múltiplas representações sobre o mesmo objeto, que é chamado geralmente de representado, tá? E nisso existem 2 variações. Quem se utiliza da representação para entender atores sociais, que é o caso do Moscovici, do Durkheim, ou ela é bem utilizada para ilustrar um conhecimento de pesquisa. Então, eu vou lá, faço uma pesquisa em engenharia e formulo um modelo que quase, digamos que é uma maquete do que vai ser feito, tá? Então, ela serve para ilustrar um conhecimento ou uma pesquisa, tá? Eu dei o exemplo da engenharia, mas poderia ser de outro. Poderia formular um modelo de evasão, tá? Modelo de funcionamento de evasão. Bom, já a representação negacionista é aquela que diz que a representação é justamente o desvio do mundo, né? Então, ali o Foucault, Schopenhauer, estudos culturais, o Baudrillard, Kant, eles falam que a representação ela desvia do conhecimento, né? Então, ela nega a possibilidade de existência da representação, ou ela nega que a representação possa levar ao conhecimento, já que ela desvia uma ilusão do númeno, né? E daí eu estava utilizando o Kant ali para pensar a ilusão do númeno, né? Então é isso. Eu digo assim, eu fiz uma apreciação geral, né? E focada nas representações, que são 25% da obra de cada um desses atores.
por ser 25% da obra desses autores, pode ser que uma pessoa com 100% de conhecimento da obra desses autores enxergue alguma coisa que ele possa interpretar diferente do que eu interpretei. É possível, porque é uma parte muito diminuta das representações dos pensamentos desses autores. Por mais que eles escrevam, por mais que eles tenham muitas páginas escritas, é pequeno comparado com a parte de dados desses autores. É uma reflexão menos robusta do que o volume de dados, não é uma coisa equilibrada. Então é nisso que eu digo que eles utilizam como ferramenta, e não estou falando que é um uso ruim, é um uso bom, não é um uso ruim. Inclusive eu uso que não estou aqui, eu utilizei também. Mas só que eu acho que dá para pensar uma área de estudos na representação em si. E nesse congresso vocês vão ver pessoas que vão trazer as teorias das representações, pessoas que vão trazer a representologia, tudo isso vai estar nesse congresso, tá? Vamos lá. Discussão central, para vocês conhecerem a representologia, o que é a representação, tá? Como a composição e o comportamento das representações ajudam a conhecer a representação. É esse objeto, tá? Então, vocês vão ver que outras ciências também têm seu objeto, que é uma pergunta simples assim. O que é sociedade? Perguntam os sociólogos. O que é a história? O que é o tempo? O que é o passado? Perguntam os historiadores. O que é a transformação da matéria? Perguntam os químicos. E esse tipo de coisa, então, a gente vai observar que as ciências buscam responder a uma pergunta, tá? E a pergunta que eu desejo responder até o fim da minha vida: existe uma meta-representação ou tipologia de representação? Se eu investigar a representação, será que eu vou descobrir que existe só uma representação, que ela pega o conteúdo da mente e organiza a estrutura e então interpreta o mundo? Ou será que existem vários tipos de representação dentro da mente individual e a gente consegue construir uma tipologia de representações? Até hoje a gente não sabe disso, mas pode ser que no futuro a gente saiba, né? Lançando mão de vários métodos que a representologia permite que a gente faça, até o experimental, tá? Isso está nos livros que eu estou escrevendo e podem ser apreciados no futuro próximo, tá? E eu também vou aplicar assim que possível. Vamos lá. O método, ele é composto por 3 regras, tá? Exatamente, é uma cópia descarada do Durkheim, mas não no conteúdo, tá? Porque, digamos que eu me inspirei muito em autores que fundaram ciências, né? Então, a gente tem ali a sociologia, a semiótica, a cibernética, todas são ciências recentes, né? Que tem fundadores bem específicos. A gente não sabe quem fundou a história, por exemplo, no passado. A gente tem autores antigos que falam de história. A gente tem autores antigos que falam de filosofia. A gente não sabe quem fundou de fato. E essas ciências novas a gente sabe. Eu digo nova ao século XIX, né? Então vamos lá. Individualidade, a representação, ela tem uma história, ela tem um comportamento. Então encare ela como um indivíduo, tá? Escalabilidade. A representação ela pode ser avaliada no micro, no nano, no macro, nas interações. É muito possível de olhar. Comparatibilidade. A comparação é o que permite como a representação é. Eu preciso ter um volume grande de representações para comparar elas nos seus conteúdos, independente dos seus conteúdos, para entender o funcionamento delas e como elas se comportam. Então eu preciso ter o máximo possível do número de representações disponíveis. Então coletar representações é sempre bom. E a molde-moldância, né? A representação, ela molda uma parte da interpretação, mas ela também é moldada por ela, tá? É muito parecido com o Bourdieu, né? Falando da estrutura estruturada. Só que eu não for tão longe, tá? É molde e moldância. Até inventei essa palavra, nem existe, tá? Então, se procurar no dicionário não vai encontrar. Mas é um pouco essa ideia, tá? Elas têm que ser encaradas como esses moldes que também são moldadas, tá? Elas não são estruturas rígidas, como diriam, né? Os antigos medievais. Bom, esse método, basicamente, ele vai servir para um objetivo, tá? Identificar um referente. Referente eu vou explicar ali para frente, tá? Mas é como se fosse um representado, né? Quando tu fala assim de uma representação, é porque ela remete a alguma coisa, né? Ela quer emular alguma coisa. Então é um referente, né? A gente tem que identificar que referente é esse. Porque quando a gente conhecer esse referente, a gente vai conseguir conhecer as mídias que portam essas representações, porque a gente vai ter
um norte para olhar. Eu chamo de mídia tudo que porta representações, né? A representação ela não está imediata para a gente. A representação ela está compondo um objeto, ou uma fala, ou uma comunicação, ou alguma coisa assim, e ela tá lá dentro e ela tem uma mídia que a expressa, tá? É uma mídia, um suporte que expressa. E daí, a partir disso, quando eu conhecer bem essa mídia pelo meu método, eu vou saber as particularidades dela e eu vou poder conhecer a representação porque eu sei, por contraste, o que é mídia e o que é representação. E o que é uma expressão e o que é uma manifestação da própria representação. Eu vou conseguir depurar o objeto, tá? Parece tudo muito abstrato, e é mesmo, tá? Mas está sendo bem desenvolvido no livro. E eu tô falando de uma maneira bem ampla, porque não tô nem dando exemplos no momento, por causa que porque eu quero que vocês entendam mais ou menos a grande ideia que tá ali por trás, né? Bom, eu falei ali daquela regra da escalabilidade, e isso permite que a representologia possa assumir alguns enfoques que você pode escolher quando for preencher, for pesquisar, tá? Por exemplo, representologia elementar. Representologia elementar é aquela que estuda os elementos da representação, tá? Eu vou estudar só um elemento e vou comparar com elementos semelhantes de outras ciências. Digamos que isso é a reflexibilidade da representologia. Então, por exemplo, tem um elemento da representação que é o reservatório factual, tá? Toda representação ela se alimenta com reservatório factual, que tem que estar sendo sempre realimentado. Existe um conceito na psicologia, esse conceito até é multidisciplinar aqui na representação, que é o de memória. Posso comparar ambos, descobrir o que tem semelhanças, o que tem diferenças, e refletir sobre o marco teórico de cada um, num estudo muito mais filosófico, entendeu? Mas é uma possibilidade, eu chamo isso de escala nano, porque eu entrei na representação e estou olhando uma parte da representação. Temos também a representologia estática, no sentido de que é a representação funcionando, essa representação pode estar estabilizada, ela está só pegando, ela está só codificando estímulos de fora e funcionando. Ou ela pode entrar em trânsito, ela recebe estímulos de fora, pelos sentidos, né? E ela se modifica no seu núcleo. Ela tem ali um núcleo que ela associa uma representação e um referente, eu vou explicar isso mais para frente. E esse núcleo se rompe. Então eu vou ter uma mudança dessa representação, vou ter um trânsito. Tudo isso você pode estudar na representologia estática. Representologia cinética, então, é a representação, ela está em movimento, ela está interagindo, ela está construindo contextos. Um dos meus livros, inclusive, é esse o nome, Construindo Contextos, que é aquela teoria que eu falei dos contextos representativos. Mas ela está construindo o mundo, ela está construindo, e não só na mente do indivíduo. As coisas, elas são mídias que expressam também. Um patrimônio histórico, por exemplo, ele expressa uma representação. Um objeto de comunicação, ele expressa uma representação. Aquela folha de papel, ou aquela estátua, ou aquela manifestação cultural, todas elas têm representações ali, tá? E a representologia referencial, que daí eu chamo de a representologia que é o exército de frente, né? É a que vai buscando novos referentes, né? Então, a gente tem referentes que são tradicionais, que a gente estuda. Por exemplo, na filosofia tem o que é política. É um referente à política. Mas é um referente muito clássico. Será que não existem outros referentes que a gente não botou atenção ainda? Será que não existem novos referentes que estão nascendo? Tudo isso é observado pela representologia referencial. Então, é possível escolher entre essas escalas para a gente conseguir estudar aos poucos, na união dos esforços, estudar o que é a representação, tá? Vamos lá. Representações, tá? Isso aqui, gente, é uma representologia inaugural, tá? Não estou dizendo que vai ser isso. Até porque até hoje não se tem uma definição perfeita, por exemplo, do que é sociedade. Não existe, por mais que tenha tido desde o século IX, não tem uma definição sola do que é representações, tá? Então eu tenho eu vou mostrar para vocês depois ali, mas eu tenho uma parte, eu tenho ali uma parte
Como é que é o nome? Fugiu a palavra de novo. Mas eu tenho ali um conjunto de palavras que um dia vai se tornar um dicionário que define os conceitos, tá? Em termos constitutivos, representação é um sistema especular, simbólico, é especular porque ele não tem existência física, né? Ele precisa de uma mídia para se manifestar. Simbólico é um material que alimenta o núcleo associativo, tá? O núcleo associativo é aquele representação, referente, são sinônimos, tá? São elementos físicos simbólicos que corroborem. Uma representação que não é alimentada, essa associação do referente com a representação, ela se rompe e a representação fica isolada. Tá? É o que acontece, por exemplo, com objetos históricos que a gente não sabe mais de onde que veio. Elas não estão sendo alimentadas, aquelas representações, com os símbolos que foram os originais. Tá? Cujo objetivo é tentar duplicar proporcionalmente o referente. O objetivo é tentar duplicar, tá? Nunca vi uma representação que expresse perfeitamente seu referente, tá? Elas tentam e se disputam, mas não conseguem copiar totalmente. E ela existe em função desse referente. Então o comportamento dela é buscar fusão com o referente, tá? Ela tenta ser igual ao referente, a intenção dela, e ela geralmente pensa que ela é igual ao referente, ou a mais próxima possível, comparando com outras representações que também querem pegar aquele referente. Então, só exemplo, tá? Eu vou lá e falo que política é a submissão do povo. É uma representação do que uma representação. Agora eu digo lá que política é participação, outra representação. Agora eu digo que política é liberdade. São diferentes representações que ligam a diferentes referentes. Eu dei um exemplo bem grotesco, tá? Porque o referente política é muito mais complexo, tem muito mais representações, ele é mais um sistema do referente, mas só para dar para entender esse acoplamento, tá? Bom, referente àquilo que se pretende duplicar, tá? Que é quase um sagrado durkheimiano, ele é inalcançável, a não ser que seja um referente simples, mas esse referente simples, por exemplo, o CD do Elvis, tá? Eu consigo fazer uma representação do CD do Elvis, e eu sei que existe CD do Elvis, tá ali. E não só CD, né? Disco do Elvis, tá ali. Então eu tenho esse referente, mas esse referente remete ao Elvis, entendeu? Vai sempre voltar pro Elvis, é uma representação do Elvis, e esse Elvis que cantou, ele é uma representação do Elvis que existe de verdade. Então, sempre acaba voltando, né? Por mais que a gente possa ter um referente que a gente diga que é o verdadeiro, ele é verdadeiro, ele é rastreável, mas ele sempre remete a um que não é. Vamos lá. Mídia, então, é o suporte material no qual está a representação, tá? Então, ela se vincula ali e ela está ali dentro e a gente precisa entender como essa mídia funciona, tá? Inclusive, esse é um dos problemas para eu definir de que área, espero que os futuros representólogos me ajudem, de que área é a representologia, né? Ela é uma ciência humana, ela considera as representações como indivíduos, mas a mídia, ela estuda a mídia também. Então, será que ela não é uma ciência da comunicação? Será que ela não é uma ciência da educação? Então, ciência do conhecimento? E tudo isso, tá tudo muito aberto, entendeu? Quanto mais pessoas fizerem parte, mais esse avanço, mais vai avançar esse espaço, tá? Vamos lá, esse é o Brasil da representologia, tá? Gente, eu sei que eu tô passando um atestado de maluco, tá? Como é que ciência tem um brasão, né? Bom, as ciências têm brasão. A gente observa ali as ciências. Você vai lá numa formatura de um curso de comunicação, tá lá o báculo do Mercúrio. Eu não sei se tá? Eu tô dando. Falei meio aleatório, mas tipo, o caduceu nas ciências da saúde. Então, as ciências mais recentes, elas têm um brasão. E, de fato, até algumas mais recentes tem também. Tipo, a podologia, por exemplo, tem um brasão. Ou não. Não, acho que não tem um brasão. Mas eu acho que é uma prática boa que se perdeu, tá? Eu acho que era interessante ter brasão, porque as ciências sociais não têm brasão, por exemplo. A sociologia não tem brasão. E eu quis fazer um brasão, tá? Vou só explicar pra vocês como é que funciona, mais ou menos. Esse brasão é assim, ó. A Atena, vocês estão vendo que esse aqui é o capacete de Atena, né? Não sei se vocês veem meu... Ah, vocês veem meu mouse, né? A Atena, ela é uma deusa que ela nasceu dentro da cabeça dos Zeus e deu uma dor de cabeça enorme dele. E ele conseguiu retirar ela da cabeça, e ela, a partir disso, ela fez parte do panteão.
vocês vejam, é mais ou menos o que a representologia fala, tá? A representologia, ela fala isso. A representação, ela até pode ter uma existência mental dentro da mente do indivíduo. É redundante, mas é isso, tá? Mas ela também pode se expressar em objetos fora. Ela não fica presa na mente do indivíduo. Ela também tá fora nos objetos e ela pode ser percebida também, que nem Atena. Ela saiu da mente de Zeus, estava dentro da mente de Zeus, e ganhou o mundo. Então, isso é muito importante para dizer, para ser a representologia de fato. E aqui, ó, esses são os raios de Zeus, né? Como se fosse a cabeça dele. Eu vou dizer que eu fiz o primeiro brasão. Ficou feio porque ficou uma montagem, né? Aí o Renato teve a ideia de melhorar e vocês vejam, essa que perfeição isso aqui. Tudo a aplicação de cores, muito bonito assim, um bom gosto estético enorme. E aqui a coroa de louros para conectar com a idade antiga e essa fonte para conectar com a Idade Média, né? A representologia não existia nessas épocas, mas os estudos representacionais já existiam. A representação sempre foi uma preocupação humana. E se vocês vão ver assim que procurem no Google ou em repositórios de textos, existem muitos trabalhos sobre representologia. Então, sobre representação. É uma preocupação muito antiga. E isso até justifica a existência de uma ciência, por ser tão antiga. Fica mais como uma curiosidade, né? Aqui, o glossário. A palavra não veio na hora, mas é o glossário de conceitos, tá? Aqui no Padlet, a gente vem aqui. Eu não sei se eu consigo apresentar, vamos ver. Será que mudou de tela? Acho que não, né? Bom, eu vou mandar o link depois para vocês, mas é um glossário de conceitos, tá? De representologia. Todos os conceitos que foram formados até agora estão nesse espaço aqui, tá? E vocês podem visitar ali e contribuir também, tá? O Padlet tem essa grande vantagem. Também temos uma biblioteca de representologia, tá? Eu tenho juntado obras dedicadas à representologia. Nesse espaço do Padlet também. Eu vou passar para vocês depois os links. Mas a ideia é a seguinte. Juntar todos os estudos de representologia que forem possíveis nesse espaço. Para a pessoa saber quais estudos que tem. Porque daqui a pouco a pessoa quer conduzir um estudo sobre e ela já encontra a bibliografia sobre representologia e lá tem o título e o resumo e a referência. Então, tudo ali naquele espaço construído do zero, tá? Então, qualquer pessoa pode editar. Vamos lá. Esse é um dos projetos da minha vida, tá? Repositório de representações, tá? Não vou negar, eu me inspirei muito em Pokémon Go, né? Pokémon Go é realidade aumentada. Você vai andando ali pelo mundo e vai encontrando os Pokémons, né? Vai andar ali no parque, encontra Pokémon. Vai andar ali na rua, encontra Pokémon, tá? As representações são parecidas, tá? Não é tão diferente assim. Na nossa realidade aumentada, a gente tem ali representações que estão aqui, ó. Tem um piano aqui na minha casa. Tem representações nele também. Tem um armário. Representações nele também. Então, tudo existem representações que a gente consegue encontrar com a metodologia correta e indo atrás e com a discussão teórica mais aprofundada, tá? Então, é um repositório colaborativo feito para que os pesquisadores insiram suas representações encontradas com o objetivo de catalogar, unificar e auxiliar em revisões bibliográficas, tá? Eu estou preenchendo com as que eu já encontrei e tá num formato meio enciclopédico, tá? No sentido de que a pessoa bota ali um Ctrl Alt, um Ctrl F e encontra pode ser que ela queira fazer uma representação sobre mães. Vai lá, coloca ali Ctrl F e encontra a mãe, entendeu? Aí vai lá e já tem uma representação ali, já serve até de revisão bibliográfica, entendeu? Já é um começo de revisão bibliográfica. Então, é um projeto que eu gostaria de ver bem crescido. Eu já coloquei até algumas clássicas, né? Como a representação de psicanálise pro Sérgio Moscovici. E eu tô preenchendo aos pouquinhos, quero botar as do Durkheim, de artigos que eu li, eu quero colocando ali para unificar, né, todas essas representações.
Acho que não vai ser possível nesse espaço, mas pode ser que um dia a gente consiga um maior. E por fim, eu até apresento também a revista Collyrium, tá? A gente montou o Renate convidou para a gente construir dentro do Instituto Parajás a revista Collyrium, tá? Que é uma revista especializada em revista de estudos representacionais e representologia, tá? Olha, eu procurei, tá? Eu não falo todas as línguas, mas eu não encontrei nenhuma revista no mundo, tá? Pode ser que eu esteja enganado, que seja baseado em representação. Só em representação eu não encontrei nenhuma, tá? Nenhuma mesmo. Então, essa é uma revista que tem aquela representology, mas ela não é baseada na representação, é na representatividade, que é um tipo de representação, tá? E é, portanto, periódico anual, editado por esse instituto maravilhoso, que ele volta para comunicação, divulgação, intercâmbio de práticas, reflexões e resultados de pesquisa, tá? No campo de estudos sobre representação, tá? É parecido com, inclusive eu estou alimentando com artigos dessa revista, eu estou alimentando o próprio repositório, entendeu? Então vamos lá. Ele publica artigos inéditos, cota qualidade científica. Bom, a ideia então é que os autores mandem suas pesquisas o mais amplo possível, tá? Para a gente poder unificar um espaço de discussão próprio, para a gente poder se conhecer. Existe, por exemplo, um congresso de representações sociais, que eu acho que ele até é bianual, tá? Não tenho certeza. Eu participei em 2017, e é um congresso enorme, maravilhoso, só de representações sociais, eles têm algumas jornadas juntas, e é um espaço só para representações sociais. E a revista é parecida, ela é só para representações, com várias temáticas possíveis, e com essa âncora que é a representação, com o objetivo de permitir que a gente discuta com profundidade o que é a representação. Essa é a grande ideia da pesquisa do periódico. É unificar essas representações e permitir que os pesquisadores se encontrem, colaborem, debatam, e assim a gente consiga ter um conhecimento mais avançado. Eu tenho proposto para estudar, por exemplo, tanto o modelo, tanto a parte estática quanto a parte cinética, modelos. São modelos de como a representação se comporta, como elas funcionam. Então, esses modelos, eles são modelos explicativos, mas eles são baseados nas pesquisas que eu fiz antes. Eles podem ser modificados pela comunidade de pesquisadores em representação. Só que a gente vai fazer isso com evidências, né? Que nem eu construí eles com evidências fortes. Fazendo pesquisas, a gente pode contribuir para modificar esses modelos e assim aperfeiçoar o conhecimento de representação, tornando ele mais preciso. E eu digo assim, ó, deixa eu só ver se aqui, eu acho que é o último slide. É o último slide, tá? O que eu tenho a dizer para vocês é que, por ser uma ciência iniciante, ela, apesar de iniciante, ela tem bastante bibliografia, tá? Agora de cabeça eu não tô lembrando exatamente porque... Ah, tá, eu consigo ver aqui, ó. Vocês não conseguem ver, mas eu consigo. Ó, aqui na biblioteca, a gente tem aproximadamente, tá? A publicação foi em 2024. Não, esse aqui abriu o outro. Aqui, biblioteca, enganei. Para vocês terem uma ideia, pelo que vocês não podem ver aí, mas aqui, ó, a gente tem uma bibliografia, a gente até o momento, o Padlet resolveu bem agora. Aqui. Ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... A gente tem aproximadamente umas 12 produções bibliográficas e uma ciência que começou em 2024 com um livro. Então, quem quiser se juntar a essa ciência já vai ser uma referência bibliográfica inescapável para alguém que queira abordar
queira abordar o assunto. É uma ciência que está nascendo, ela é colaborativa e é possível que você seja um grande nome nela, já de saída. Então é como se fosse um campo aberto de conhecimento para a gente ter conhecimentos que podem levar a outras discussões que a gente não imagina agora, nesse momento, né? Mas são possibilidades abertas, é um campo de possibilidades que a gente pode se juntar e produzir do zero um conhecimento que pode nos colocar num campo que a gente talvez seja o nosso sonho. Então, eu apresento aqui uma possibilidade, tá? A representologia é uma possibilidade. Estou dedicando a minha vida a ela, né? Eu me inspiro muito nos fundadores da sociologia, né? O Weber e o Durkheim botaram a vida deles nesse projeto da sociologia. E hoje a gente tem cursos de pós-graduação, revistas, congressos nacionais e internacionais. Tudo isso por terem dedicado a vida deles a isso, e eu buscava um projeto assim. E eu sinto assim que é uma coisa que me agrada muito de escrever sobre a representologia. E eu adoro interlocutores, já temos alguns interlocutores, tá? Deixando bem claro. E não é só eu que escrevi sobre a representologia até o momento. Então, é isso, tá, gente? A representologia é um convite pra gente chegar. A gente vai, é um convite, é uma mão estendida para fazermos parte desse projeto que com certeza vai dar muito trabalho, tá? Vai atrair muita desconfiança, mas a gente vai superar com um trabalho sério, com trabalho sério, com dados, especificamente com dados, com produções. As revistas estão aceitando, então significa que os periódicos científicos estão aceitando, significa então que tem faz algum tipo de sentido também para as discussões da comunidade científica. Então é isso, estou aberto aqui para discussão e eu agradeço muito pela atenção e espero que apreciem o congresso, que ele foi pensado com muito carinho e com muita sistematicidade. Certo? Muito obrigado, viu? Agradeço muito.